Valeu, gurizada. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, que olha só. Tá ruim a situação, tá? Tá bem complicada. O Quinteiros não consegue tirar nada desse time. A gente não evolui, que é o grande principal, o grande problema que nós temos hoje. A gente joga. O time não se defende bem. O Grêmio continua tomando bastante gols. O Grêmio não ataca bem. Quando ganhou, deixou aquele gosto amargo de não ter jogado bem, de ter ganhado naquela, sabe, aqueles golzinhos, né, aquela famosa pronúncia aí que eu não vou fazer até por respeito a você que tá do outro lado, mas a gente sabe, nós torcedores pelo menos, o porquê ganhamos e sabemos o porquê estamos perdendo. E a sensação que nós temos é de que a direção, de que o Quinteiros, eles não sabem por que ganhamos, eles não sabem por que perdemos. E isso é um grande problema, né? Mas fato é, meus amigos, que nos bastidores a pressão está muito grande para a saída do Quinteiros. O presidente Alberto Guerra está sendo muito pressionado sobre a atual situação do tricolor. Nas próximas horas, haverá uma reunião do Conselho de Administração com o presidente Alberto Guerra e também com a administração do futebol para conversarem sobre essa situação do treinador. Vocês vão me perguntar, tá bem, Diogo, mas e aí? É uma reunião que vai decidir o futuro do Quinteiros? Digamos que não, tá? Não é tendência, pelo menos, que essa reunião tenha como definição a demissão do Quinteiros. E isso não deverá acontecer, pelo menos neste primeiro momento, a não ser, e aí eu coloco por questão própria, tá? A não ser um resultado acachapante contra o Atlético Grau amanhã. Aí sim, aí seria algo terrível, né? Porque nós vamos pegar o time mais fraco do grupo, vamos receber o time mais fraco do grupo na nossa arena, na nossa casa, numa competição que a gente sabe como é que é. Enfim, então, peraí. Tu ter uma derrota cachapante contra o Atlético Grau, aqui a situação muda de figura. Aqui a pressão ela aumenta ainda mais. Mas hoje não é colocado pelo menos a demissão imediata do treinador, embora haja sim uma pressão interna muito grande para que isso aconteça. O que vai ser colocado então nessa reunião? Bom, vai ser colocado para a direção os pontos de busca de explicações. O Quinteiros, ele não explica. O Quinteiros, que lá no início chegou a ser elogiado por conta das suas coletivas, hoje o Quinteiros ele parece muito mais enrolar sobre a atual situação do que justamente trazer um ponto específico. Não, aqui nós evoluímos, a situação aqui melhorou, a situação aqui tá diferente. Não, ele não consegue explicar mais isso. Ele simplesmente fala, o Grêmio tá melhorando. Ele chegou a dizer, né, na coletiva, que a situação que o Grêmio tinha melhorado em relação a outros jogos, mas melhorou o quê? O Grêmio tomou uma roda do Ceará. E no segundo tempo o Ceará baixou as suas linhas, o Grêmio colocou um meia, mas o Ceará baixou as suas linhas, até porque o time já estava bem cansado a partir dos 25 do segundo tempo, e o Grêmio mesmo assim não conseguiu levar um perigo extremo ao Ceará. O Grêmio chegava na linha de fundo, o Grêmio chegava até o ataque, mas não tinha uma finalização de perigo, algo que levasse o Ceará. Não, isso não aconteceu. Então, assim, essa fala do Quinteiros ela foi muito contestada nos bastidores. E essa coletiva do Quinteiros ela foi muito criticada por ser uma coletiva fora da realidade do que nós estamos vendo. Então, isso tudo será levado nesta reunião que acontece hoje à noite no Conselho de Administração com o presidente Alberto Guerra e também com os pares do futebol, justamente para que sejam debatida uma solução. Nós temos uma sequência bem complicada nos próximos dias, tá? Neste primeiro momento, Atlético Grau não é um time que, pelo menos em teoria, colocaria o Grêmio num grande problema. Mas no final de semana nós temos o Flamengo. Nós temos o Flamengo em casa. Temos o Mirassol. Mas nesse momento eu já nem sei o que o Mirassol pode fazer contra o Grêmio. Ou melhor, o que o Grêmio pode se colocar diante do Mirassol. E o pior, né? No outro final de semana, né? Flamengo no final de semana próximo agora, meio de semana que vem o Mirassol, e no final de semana da outra semana tem o rival, tem o Clássico Grenal. Então assim, o Quinteiros ele tem uma sequência muito complicada para mostrar trabalho. Se nós não conseguimos ver isso até este presente momento, o Quinteiros vai ter que fazer mágica, ele vai ter que dar os pulinhos dele. Ou nós teremos sim uma mudança de técnico já nos próximos 4 confrontos,
porque não tem condições da gente continuar nessa pegada, né? No final do mês agora já teremos Copa do Brasil também, logo em seguida, então o Grêmio está preocupado com essa situação e principalmente, né, teremos o Godoy Cruz agora no final desse mês, que em tese é o adversário mais forte da Copa Sul-Americana e é o nosso principal adversário dentro do grupo na competição. Então o Grêmio também está preocupado com esta situação, porque na competição passa apenas o primeiro classificado, o primeiro colocado. E o Grêmio sabe que se apertar ainda mais o calendário, pode haver complicações bem sérias ali na frente no mês de maio e junho. Há quem defenda, inclusive, uma saída imediata do Quinteiros, justamente para aproveitar a situação de mercado que se tem, que é o Dorival Júnior. Há quem defenda o técnico Dorival Júnior no Grêmio, agora recém saiu da seleção brasileira, e há quem defenda que é uma boa oportunidade para o Grêmio fazer essa mudança, enquanto ainda está na Sul-Americana e tem grandes chances de passar, por óbvio, ainda mais com um grupo que tem, mesmo tendo o Godoy Cruz, que também nem é um bicho-papão assim no grupo, e principalmente Copa do Brasil. O Grêmio agora, na semana que vem, já vai conhecer o seu adversário na competição, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Tem o jogo dia 30 de abril, tem o jogo no mês que vem, então essa mudança é defendida nesse momento justamente porque o Dorival está livre no mercado, tá? Bom, falando sobre o jogo de amanhã, então. O Grêmio se prepara, treina neste momento no CT Luiz Carvalho. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas o treino começou às 5 da tarde. O Grêmio treina se preparando para esse confronto de amanhã às 6h30 na Arena. Recebe o Atlético Grau. A tendência é de um time mais ofensivo, um 4-3-2-1, tendo Cristaldo como meia armador da equipe. O Quinteiros já sabe que não terá o Amuso para esta partida. Ele deixou o confronto contra o Ceará no final de semana após um choque de cabeça, ele sentiu uma tontura, passou por exames, felizmente não teve absolutamente nada detectado, mas ele acabou sendo substituído dentro do protocolo de concussão e impede que ele atue nos próximos dias. Então ele só vai conseguir ficar à disposição do Quinteiros no jogo do próximo final de semana contra o Flamengo. Então o Amuso de fora dessa partida de amanhã, tá? Então é o primeiro desfalque que o Quinteiros tem. Dúvidas ainda. Bright White, um jogador, ele teve uma torção no tornozelo no confronto da semana passada contra o Sportivo Luquenho, então ele ainda é uma dúvida, ele não tem a certeza ainda de que vai para a partida. E o Kiki Oliveira, que sentiu um desconforto muscular, ficou de fora do confronto no final de semana contra o Ceará, também ainda é dúvida. Vamos colocar que esses jogadores fiquem à disposição do Quinteiros, tá? Um provável Grêmio teria então o Volpe, o João Pedro pela direita, já que o Igor é colocado como o cara mais defensivo e o João Pedro mais ofensivo. Então teríamos o João Pedro, tendo o Gemerson e o Wagner Leonardo na nossa defesa, com o Lucas Esteves pela esquerda. Camilo ou o Edenilson, tendo o Vidia Sante como 5, Cristaldo, Pavon, meu Deus, Pavon, tá? Ou o Kiki Oliveira, claro, Aravena, e lá no comando do ataque o Bright White ou o Arezzo, seguindo nessa sequência, então dependendo de como estará o Bright White pro jogo de amanhã. Beleza, gurizada? Para nós encerrarmos, deixa eu falar com vocês porque a CBF definiu a data do sorteio da terceira fase da competição. Vai acontecer na próxima quarta-feira, às 15 horas, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Lá nós vamos definir o nosso próximo adversário na competição e também o dia dos jogos. A data base para esse confronto está no dia 30 de abril e o dia 21 de maio. Mas lembrando, data base. Então nós teremos essa confirmação na próxima quarta-feira, a partir das 15 horas, o sorteio lá na sede da CBF. Tá bem? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, então eu te plantão qualquer notícia, te trago por aqui. Grande abraço, até a próxima.